Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento de explicação sobre a atividade que vocês deverão fazer de análise do artigo, que foi uma atividade solicitada pelo subprojeto interdisciplinar para ser realizado durante esse final do mês de dezembro e início do mês de janeiro. Lembrando que cada dupla deverá fazer a análise de 2 artigos, tá certo? Então, gente, essa atividade, como a gente já falou na reunião, é uma atividade para ir preparando vocês para que vocês vão ter embasamento teórico para poder construir os projetos e também irem se preparando para as escritas que nós vamos realizar no futuro, tá certo? Então, esse é um vídeo curto para explicar um pouquinho o passo a passo do que vocês vão ter que fazer daquele roteiro para evitar algum tipo de dúvida que possa vir a surgir, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o título. Você foi lá, pesquisou, identificou qual artigo que você quer trabalhar. Então, qual é o título? Você vai dizer para a gente qual é o título aí desse arquivo. Eu coloquei aqui para vocês um modelinho, né, que é o título tal e qual, só que nesse caso aqui, gente, não é um artigo, tá, que foi analisado, é uma dissertação, tá bom? Mas a ideia, o princípio é o mesmo. O título tá lá no artigo, copia e cola o título tal e qual tá aqui. Segunda coisa, autores. Sempre é bom você verificar de quem é aquele trabalho, né? Porque, por exemplo, se você fosse fazer uma citação, esse aqui no caso é da Antônia Maria Leite da UFC e da Giovana Albuquerque da Unesp. Se vocês fossem fazer um trabalho de citação e forem citar, vocês vão citar como? Leite e Albuquerque. Não é isso? Então é bom vocês saberem quem são os autores dos trabalhos que vocês leem, para vocês identificarem, conhecendo. Muitas vezes essas pessoas podem ser referência nessa área, tá? Por isso é importante sempre identificar quem é o autor. Se vocês tiverem um tempinho, quiserem olhar o currículo Lattes dessas pessoas, é importante para você ver se ela já tem pesquisa na área, se já é alguém reconhecido no tema, ok? Qual é o tema que está sendo abordado dentro do artigo? Você vai ler assim, no caso dessa dissertação, foi uma dissertação especificamente sobre o PIBID, tá? Mas você às vezes pega um artigo, como a Mônica até sugeriu, essa questão, todo o projeto interdisciplinar está pautado na questão ambiental. Então vai lá trazer a questão ambiental, mas que temas envolvendo a questão ambiental? Então aqui não vai, dificilmente vai exigir no artigo um tópico específico, mas você consegue identificar qual é o tema geral que esse artigo aborda, tá bom? Quais são os objetivos que estão propostos dentro do trabalho? Às vezes a gente tem artigos que tem lá descrito objetivo geral e objetivos específicos. Então é bom você saber por quê. Vocês vão ver mais na frente que muitas vezes as pessoas esquecem ou não, ou partem do pressuposto que não precisa resgatar esses objetivos, né? Quando a gente está fazendo ali o artigo e a gente traça um objetivo para trabalhar com esse artigo, é importante que a gente verifique se foi alcançado, se a gente conseguiu identificar, se a gente conseguiu analisar a pessoa que está lá escrevendo. Então, dentro desse processo, é importante que cada artigo que vocês selecionem, vocês identifiquem se tem objetivo geral, se tem um objetivo específico, vai ter uma seção específica, não vai ter uma seção específica, aí você vai descrever. No caso, especificamente, como a gente estava tratando de uma dissertação, apesar de ser uma dissertação que muitas vezes as dissertações trazem, essa dissertação não apresentava. Então, você coloca, não existiu uma seção específica definindo quais eram os objetivos, entretanto, ao longo do texto, estava lá descrito o objetivo era esse. Tá certo? Então, estou destacando aqui essa questão do objetivo, porque eu acho que no modelo que eu coloquei no AVA, não descreve que você tem que citar aqui o objetivo, mas eu quero que você cite. Problema de pesquisa. Outro tópico que às vezes você não consegue achar dentro do artigo, um tópico específico de problema de pesquisa. Mas ao longo do texto, normalmente na introdução, ela traz aquela questão problema. O que é que de fato você está querendo pesquisar? Tá certo? Então, é importante que vocês identifiquem isso também e coloquem no trabalho. Qual é a justificativa? Outra seção que às vezes tem, às vezes não tem. Não tem uma seção, mas às vezes ao longo do texto a pessoa fala lá: esse trabalho é importante ser realizado porque é um projeto inovador, nunca se estudou na área sobre a inteligência artificial dentro da educação. Então, isso é uma justificativa.
tá certo? Então, vocês conseguem identificar a justificativa ao longo do texto, mesmo sem ter um tópico específico, tá? Referencial teórico. Então, pronto, a gente chegou, apresentou-se esses pontos principais do artigo. Mas esse artigo ele tem um embasamento, ele tem um referencial teórico. Então, esse referencial teórico, vocês vão ler o referencial e vocês vão trazer aqui para a gente. Eles se basearam em quem? Tá? Para fazer. Por exemplo, no caso específico dessa dissertação, que foi a dissertação que eu fiz a análise, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer a questão das instituições, essa relação das instituições superiores, qual o impacto dessa relação do PIBID com as instituições de ensino superior, quais foram as portarias governamentais, quem são os autores que foram citados. Então, aqui você não vai descrever todo o referencial teórico, mas você vai me dizer, olha, eles se utilizam, ao longo do texto eles quiseram dizer isso, e se utilizaram de autores tais. Entendeu? É essa a ideia que a gente quer quando você traga o referencial. Procedimentos metodológicos, instrumentos de coleta de dados, metodologias de análise. Procedimento metodológico, gente, foi o quê? É uma pesquisa qualitativa, quantitativa, é uma pesquisa bibliográfica, foi uma pesquisa que teve algum instrumento de coleta de dados. Instrumento de coleta de dados é entrevista, é questionário, tá? Então, essa descrição de como foi a metodologia, eu não quero que você copie e cole a metodologia que está lá. Eu quero que você me diga o que você entendeu que foi feito metodologicamente, tá certo? A ideia aqui não é copiar e colar. Eu quero que você faça a reflexão. Olha, eles primeiro definiram que ia ser uma pesquisa qualitativa, depois eles aplicaram um questionário, esse questionário tinha lá 20, 30 questões, fizeram essas questões junto com os professores da rede pública que atuaram dentro do PIBID, entendeu? Então, isso aqui eu estou descrevendo o que era que tem lá na metodologia, mas com as minhas palavras. E os resultados. O que eles observaram aí dessa pesquisa que eles aplicaram? Como foi o resultado que eles chegaram? Certo? Qual foi a análise? Que forma que eles chegaram a alcançar? Que aí, gente, eu tenho que destacar que eu tenho que resgatar um pouquinho lá da metodologia. Quando você está fazendo os resultados, você se baseia em alguém. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver algumas análises de trabalho que diz que fizeram análise a partir de Bardan. Bardan, ele faz a análise a partir de... Ele cria categorias, né? E ele é muito utilizado em pesquisas qualitativas. Tá certo? Então, ele analisa os textos, ele não é algo que é utilizado para você fazer uma análise estatística, por exemplo, tá? Então, a partir de que teóricos eles fizeram essas análises de resultados? Isso é importante a gente saber. E esses resultados, por exemplo, eles utilizaram gráficos, eles utilizaram tabelas, eles fizeram análise desses conteúdos de uma forma mais profunda. Como que foi feita essa análise de resultados? Você consegue perceber dentro da análise que aqueles resultados que estavam, aquela ideia lá do objetivo que estava previsto foi alcançado? Não foi alcançado? O que você conseguiu perceber aí? É essa análise que a gente quer que vocês façam, tá bom? Lembrando, 2 artigos por dupla, dá praticamente um artigo para cada um, tá? Então, bye bye, qualquer coisa se precisarem, vocês mandam um zap e procuram pela gente. Tchau!